Dentro do estudo de funções do primeiro grau, um tópico estudado são as inequações do primeiro grau. Então vamos ver como que funciona aqui a resolução das inequações. A resolução das inequações do primeiro grau, isto é, a determinação dos valores de x que as satisfazem, pode ser feita pelo estudo do sinal de uma função do primeiro grau, ou seja, aquilo que a gente viu na aula passada a respeito do sinal de uma função do primeiro grau pode ser utilizada para a resolução de uma inequação. Então vamos começar com esse exemplo aqui. Vamos resolver a inequação 2x menos 6 maior do que zero. E aí, a gente chama essa inequação de uma função, essa expressão aqui a gente chama de uma função, y é igual a 2x menos 6, e queremos os valores de x que tornam a minha imagem maior do que zero, ou seja, o meu y maior do que zero. E aí, a gente iguala essa função a zero e vamos encontrar a nossa raiz. 2x menos 6 é igual a zero, 2x é igual a 6, passando o 6 negativo para o lado direito, ele vem positivo. Esse 2 está multiplicando, a gente passa a dividir no 6, então temos 6 dividido por 2, que é igual a 3. X igual a 3 é a nossa raiz, é o valor que zera a nossa função. E aí, a gente sabe o seguinte, olha, essa função, o coeficiente a é maior do que zero, porque vale 2, então a função ela é crescente, y é crescente, e aí fazemos uso daquele esqueminha que envolve o eixo x, a nossa raiz, que é o 3, e fazemos o estudo de sinal. Tudo que está acima do eixo x é positivo, tudo que está abaixo é negativo. E aí observamos o seguinte, olha, quando que eu vou pegar valores positivos? Todos os valores que estão maiores do que a minha raiz aqui, maiores do que 3. Que o gráfico, como ele é crescente, então ele tem esse sentido aqui. Ele vai nesse sentido, então qualquer valor que eu pegar maior do que 3, eu vou obter uma imagem positiva. Qualquer valor que eu pegar antes de 3, eu vou ter uma imagem negativa. E aí temos que analisar o seguinte, o que que o exercício pede? Pede valores de y que seja maior do que zero, ou seja, vamos pegar todos os valores maiores do que 3 aqui. Então a nossa solução é igual a isso aqui. Solução, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Para qualquer valor de x maior do que 3, torna a minha imagem, torna o meu y aqui maior do que zero. Na letra B, temos a seguinte situação. Menos 2x menos 4 menor ou igual a zero. Então vamos proceder da mesma forma. Primeiramente, vamos chamar a nossa função y igual a menos 2x menos 4 e queremos aqui para essa função a imagem dela, o y menor ou igual a zero. Ou seja, queremos os valores de x que tornam a minha imagem menor ou igual a zero, tornam a minha imagem negativa ou nula, ok? E aí, vamos pegar essa função igualar a zero, menos 2x menos 4 igual a zero, menos 2x é igual a 4, passamos o 4 negativo para o lado direito, ele vem positivo. Repare que o meu 2 aqui ele é negativo, então vamos multiplicar por menos 1 de ambos os lados. Sempre que o valor que está multiplicando o x for negativo, só o x, tá? Do lado direito não tem necessidade. Sempre que ele for negativo, iremos multiplicar essa equação por menos 1, trocando o sinal de ambos os lados. Então esse 2x que é negativo vai ficar positivo, e o 4 que é positivo ficará negativo. Esse 2 que está multiplicando o x vai passar a dividir no menos 4, então x é igual a menos 4 dividido por 2, x é igual a menos 2. Essa aqui é a nossa raiz. E daqui em diante vamos fazer o mesmo procedimento. Primeiramente observando que o meu coeficiente a ele é negativo, ele é menor do que zero. Isso indica que a minha função ela é decrescente. Então o sentido do gráfico muda aqui. Vamos considerar o eixo x, marcar sobre o eixo x a nossa raiz, que é o menos 2, e olhar a questão do sentido do gráfico. Ele não vai fazer nesse sentido mais, e sim nesse. Aqui tudo que está acima do eixo x é positivo, abaixo é negativo. Os valores positivos são valores anteriores à minha raiz, que tornam essa imagem positiva, são valores menor do que a minha raiz. Então qualquer valor que eu pegar menor que menos 2 torna a minha imagem positiva. Qualquer valor que eu pegar maior que menos 2 torna a minha imagem negativa. E o que eu estou buscando? Eu estou buscando valores de x que torna a minha imagem menor ou igual a zero. Então são valores maiores, no caso maior ou igual a menos 2. Nesse caso, menos 2 também entra aqui, que seria a nossa raiz, que é o valor que torna a função igual a zero. Então a solução para a gente aqui é essa. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Então para qualquer valor maior ou igual a menos 2, a minha imagem da minha função será menor ou igual a zero. Outro caminho para resolver essas duas inequações é resolvê-las normalmente, sem fazer o estudo de sinais, por se tratar apenas de uma inequação e não um sistema ou produto ou quociente de inequações. Nesses outros casos, precisaremos fazer o estudo de sinais. Então veja bem, eu tenho aqui 2x menos 6 maior do que zero, posso passar esse menos 6 para o lado direito trocando o sinal, ou de uma maneira mais rigorosa, somando 6 de ambos os lados, a gente resulta nisso aqui, resulta nisso.
Esse 2 está multiplicando x, como ele é positivo, eu posso passar dividindo, que não vai alterar o sinal. Então, x é maior do que 6 dividido por 2, x é maior do que 3, e a nossa solução é essa aqui, que é a mesma solução anterior. X pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. E na letra B, temos a inequação menos 2x menos 4 é menor ou igual a zero. Ao resolvê-la, temos o seguinte, esse menos 4 passando para o lado direito vem positivo. Agora reparem o seguinte aqui que requer um pouco mais de atenção. O meu 2 aqui, ele é negativo. Então, quando o meu coeficiente do x for negativo, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Ao fazer isso, eu troco todos os sinais que estão na minha equação. Então, veja bem, o 2x passou a se tornar um 2x positivo, era negativo, passou para ser positivo. Essa desigualdade era menor ou igual, passou para maior ou igual, e o 4, que era positivo, ficou negativo. Então, sempre que eu multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade ele também troca. Se ele está menor ou igual, ele passa para maior ou igual e vice-versa. E aí, esse 2 que está multiplicando, como ele é positivo, podemos passar dividindo. X é igual a menos 4, ou melhor, é maior ou igual a menos 4 dividido por 2. X é maior ou igual a menos 2. E aí caímos na mesma solução. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários o que vocês estão achando. Forte abraço a todos e até a próxima.